A Edi trouxe um contexto nosso de consciência, do eu, de quem eu sou, diante do meu negócio, diante do dinheiro, diante da prosperidade, diante de decisões. O negócio, como ela trouxe, ele tem um DNA. Eu costumo dizer que o negócio, ele é o nosso clone, ele é um filho. É algo não material, é uma ideia, mas ele envolve algo material que a gente coloca para o mundo. E como nós temos o nosso eu, o nosso íntimo, a nossa unicidade, e isso é tão rico de acordo com o que vimos aí no Enneagrama, mas nós somos parte de algo maior. Somos parte de algo maior, primeiro porque somos filhos de Deus e divinos também com isso, né? O homem também é sagrado, assim como fazemos parte de uma árvore genealógica. E em nós, em nosso DNA, há informações sobre tudo, inclusive sobre dinheiro, carreira, negócios, como vender, como comprar, o que é permitido no nosso sistema. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, eu falava muito sobre isso em sala de aula, a gente não chega nas terapias à toa, né? Voltando um pouquinho atrás, eu passei 24 anos servindo a minha vida na beleza. Tive salão, tive escola de micropigmentação, continuo sendo especialista em alisamentos capilares, continuo sendo especialista em micropigmentação, especialmente em reconstrução areolar, né? Mulheres que passam pelo câncer e reconstruir muitas areolas mamárias. Hoje não atuo mais, mas o conhecimento segue em mim. E durante todo esse tempo eu cuidei de pessoas por fora. As ouvia, as acolhia e lhes dava uma solução externa. E chegou um momento que eu falei, não posso mais só isso não é suficiente. Quando eu comecei a dar aula, e eu tive uma empresa de cursos livres muito próspera, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a perceber que muitas mulheres vinham em busca de algo que elas já tinham e elas não conseguiam tomar posse daquilo. E outras vinham buscar um novo conhecimento, ou para se vingar, ou para... Eu ouvia muito isso, eu tenho muitas bocas a calar. Quando uma mulher chegava para mim e dizia, ela não dizia assim, eu quero ser uma exímia micropigmentadora, eu quero fazer algo muito bom por outras mulheres, ela dizia assim, eu tenho muitas bocas a calar, eu sabia que ela podia fazer curso até com o cara mais famoso da sobrancelha do mundo, que chama Branco Babic, que ela não ia obter sucesso, porque o propósito dela não era divino. Fazer qualquer coisa para ter sucesso, para causar inveja em alguém, ou para calar a boca de alguém, ou para se vingar de alguém que em algum momento da sua vida te humilhou, te descartou, não te deu crédito, não é algo que leve a um propósito maior. E quando a gente fala desse caminhar da vida, né? Quem são os empreendedores do meu sistema? A Edi tocou muitas vezes numa palavra que eu acho essencial, lucratividade. Mas qual é o lugar disso realmente no nosso empreendimento? Quando eu terminava de dar aula, quando eu dava curso, eu tinha uma finalização, que era um encontro, tipo uma imersão como essa, que eu dizia assim, o sucesso além do lucro, gente. E o que é o sucesso além do lucro? É estar alinhado com quem eu sou, que passa por essa percepção das minhas habilidades, das minhas luzes, das minhas sombras, como o Enneagrama nos trouxe há pouco. Sabendo o que é possível, o que é permitido, que desafios eu tenho em mim. Os desafios com os negócios, eles não são só com o dinheiro ou com a exposição à venda, mas os desafios em nós. E tem uma frase que há muitos anos eu falo e venho trazendo esse contexto, mesmo antes de me especializar em organizacional, que é a gente vende para o pai e compra para a mãe. Vender é para fora, é no mundo. A maioria das pessoas tem muita dificuldade em fechamento de venda, seja qual for a sua atuação. Seja como Dilma trouxe, um produto natural, seja uma mentoria, seja uma roupa, seja um serviço, seja um contrato que é de longa data, um serviço recorrente, enfim. Vender é dizer, pai, eu vou para o mundo contigo e lá eu obtenho dinheiro, porque o dinheiro também está ligado ao pai e o dinheiro circula no mundo, não é dentro de casa. Hoje a gente tem uma revolução acontecendo que é o que estamos vivendo agora. Eu estou dentro de casa e estou no mundo ao mesmo tempo. Eu estou dentro de casa e estou num lugar imaterial que não é aqui, onde nós estamos aqui reunidas. O digital também é no mundo, tanto que a gente fala o mundo digital, no digital, que não é físico exatamente, mas circula no mundo. E o dinheiro circula lá. Comprar é mais fácil do que vender, por quê?
porque é mais fácil a gente se aliar à mãe do que ao pai. Sempre é mais fácil. E muitas pessoas crescem querendo prosperar para fornecer algo à mãe que o pai não forneceu. E esse é um dos grandes, terríveis lugares que a gente ocupa. Porque o que a gente está dizendo? Sabe, pai? Você falhou, você é menor. E quem vai suprir sou eu. Ir com o pai não é querer ser maior ou melhor que ele, mas dizer, que bom que pude fazer. E, infelizmente, você não conseguiu, pai, mas farei por nós. Comprar é para a mãe, vender é para o pai. Quanto mais a gente toma a nossa mãe como mãe certa, a gente toma a prosperidade, a carreira e o servir. Quem primeiro nos serviu na vida foi nossa mãe. E em sistêmica a gente costuma dizer que toda empresa é uma mulher. Olha que profundo. Toda empresa é uma mulher. Ou é vó, ou é bisavó, ou é tia, ou é mãe, ou é filha, ou é esposa. Toda empresa é uma mulher. Aí tem gente que fala assim, não, mas o meu avô começou esse negócio. E aí eu sinto ele aqui dentro. Eu já atendi uma mulher assim. Eu sinto o meu avô aqui dentro, mas ele fundou esse negócio por quem? Quando a gente vai olhar a história, a minha avó tinha necessidade disso e disso, meu avô começou a fazer isso para comprar não sei o que para minha avó. Então essa empresa é quem? É a própria avó. É a avó que está viva. E o amor do avô fez aquilo acontecer. Vender para o pai e comprar para a mãe. Qual é o nível em vocês de 0 a 10? De 0 a 10, olhando para uma régua muito sincera, como é para vocês? Que nota vocês dão para vocês como compradoras? Podem escrever aí no chat, que daí vai aparecendo aqui eu comento. Qual é a nota que você se dá como compradora e qual a nota que você se dá como vendedora? Primeiro me respondam isso, que depois eu vou soltar uma outra perguntinha que também vai mexer um pouquinho com a gente. Não está aparecendo para mim o chat. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tocar aqui. Eu também não estou vendo aqui. O chat tem um balãozinho de escrita aqui embaixo. Compradora 10, vendedora 7. Disse a Cláudia. A Poena disse, vendedora 7. 7 é nota média, né? Compradora 9. Ok. Quem mais? Pode falar também, se não achar aí o chat. Qual é a sua nota como vendedora e sua nota como compradora? Vendedora 9, compradora 6. Arte de gestar a vida. Deu uma equilibrada aí, porque a maioria está maior como compradora. Compradora 10. Vendedora 9. Vendedora 6. 20. Perfeito. Compradora 10, Fernanda disse, vendedora 5, compradora 8, vendedora 5. Não, compradora 8, vendedora 5. Legal, temos uma média aí, né? Tá bem dividido. Tem uma outra frase que há muitos anos eu uso, eu participei de uma imersão com uma amiga minha, a gente foi fazer uma mini palestra e eu falei assim, quem ama comprar tem que adorar vender. Porque aí está o equilíbrio. Quanto mais eu ponho meu serviço, minha cara, minhas ideias, meus produtos, né, os meus métodos para o mundo, mais o mundo vai me retribuir de muitas maneiras. E nós, especialmente nós, latino-americanos, temos uma dificuldade em olhar para lucro. Parece que é feio, parece que a gente está tomando alguma vantagem. A gente foi ensinado que, de alguma maneira, lucrar é feio. E tem muitas camadas de muitas filosofias e muitos pensamentos nisso. Mas eu quero trazer aqui, como a gente está falando de sistêmica, um lugar muito próprio do Bert, que eu sempre trago nos meus workshops, principalmente quando se fala de sistêmica. Quando a gente pensa em empreender, a maioria de nós, que a gente não recebe isso no colégio ninguém fala para nós sobre lucro, ninguém fala para nós sobre juros praticados no Brasil, ninguém fala para nós sobre tributação, direitos e deveres. A gente ainda está naquela velha fórmula na escola, falando de sintaxe, de paralaxe, coisas que não são realmente para a prática da vida. E isso faz com que a gente perca tempo na vida adulta. E o que a gente acredita? Que montar um negócio eu já viro para a Fernanda e digo, Fernanda, vamos abrir uma loja? Vamos.
ó, Fê, eu tô aqui em São Paulo, eu vou lá no Brás, eu vou comprar roupa, e aí a gente vai comprar uma camisa de R$8 e vai vender por 16. Nossa, temos 100% de lucro e a gente ainda tá vendendo barato. A primeira coisa que se olhou foi o quê? O preço que eu vou comprar e como que eu vou vender e quanto eu vou ganhar. E esse é o primeiro erro de qualquer empreendedor. Existe uma ordem, assim como há uma ordem de olhar a família, pertencimento, hierarquia, equilíbrio, quem falta tem que olhar para todos, tem que incluir todos. Qual é o meu lugar exato dentro desse sistema? A vida não erra de endereço. Eu tenho o pai e a mãe certo, eu tenho um lugar certo nessa família e neste lugar, junto com esse pai, com essa mãe, com esses irmãos, eu me conecto com o cabinho USB da vida e com ele eu tenho força para fazer o que eu preciso e colocar os meus dons para fora. E por último, eu vou para o mundo para trocar. Lembrando que os meus relacionamentos dentro do meu sistema, diante de hierarquia e pertencimento, eu não troco, eu só recebo. A minha família me deu. Ela me deu a vida, ela me deu proteção de alguma maneira. A família que não ficou com a gente, se tem algum filho adotivo aqui, ela encaminhou de alguma maneira cega. E eu sempre digo que toda mãe é Joquebede, mãe de Moisés, que bota um menininho num cesto, bota no rio, entrega para o destino e ele vira o assistente do faraó. Ele tinha que chegar num lugar de poder e não era aquela mãe que ia levar. Quando eu entendo isso e que meu sistema me deu, ou ele me deu um novo destino, porque ali não era meu lugar de crescimento, ou ele me deu tudo, educação, me cobriu a cabeça, me botou alguma coisa para comer no prato, botou um sapato no meu pé, mesmo quem veio de lugares de extrema pobreza, e o Brasil é muito amplo, tem grandes bolsões, ainda em famílias que vivem em casa de tapera. A criança está com alguma coisa no pé, tem alguma coisa mínima no prato, e isso é o que aquela família pode dar. Quando eu vou para o mundo, eu não vou receber nada, eu tenho que trocar. E aí é que começa o empreender. O empreender não é só sobre empresa, mas é sobre equilíbrio. O que eu dou e o que tomo para quem eu dou. Quando eu chego no mundo e eu tenho que fazer essa troca, em geral, ou eu vou trabalhar para alguém e essa pessoa vai comprar o meu tempo, ou eu vou ter um espírito livre, como a maioria das pessoas da minha família, que vão dizer assim, não quero participar do teu empreendimento, não tenho espírito para isso, eu quero criar o meu próprio empreendimento. Eu vou fazer o que alguém já faz, eu vou observar, mas eu vou fazer do meu jeito. E aí entra a ordem do sucesso. O Bert, ele tem as ordens do amor, tem as ordens da ajuda e tem as ordens do sucesso. E o que essas ordens dizem? Uma empresa, por diversos fatores, desempenha um papel na vida. Uma empresa existe para também servir a vida. O primeiro lugar de pertencimento de uma empresa é o produto ou o serviço. Então, como eu dei o exemplo para a Nanda, né? Nanda, vamos abrir o quê? Uma loja. Então, nós vamos servir a vida através do nosso empreendimento ao setor de vestuário. Percebam que é totalmente diferente de montar uma loja. Eu vou servir a vida no setor de vestuário, ou seja, eu vou num fornecedor trazer roupa. Primeira coisa que a gente ganha na vida é roupa, né? A primeira coisa que a mãe começa a comprar pra gente na vida é roupa. Sabe que vai ter um neném, ela vai comprar um sapatinho para dar notícia, olha que profundo, e vai começar a comprar camiseta. Hoje em dia não usa mais, né? Camisetinha de pagão que chamava, né? Que geralmente era de um tecido bem gostoso, assim, uns bordadinhos na beira. A primeira coisa que a gente recebe físico, mesmo antes da gente chegar e respirar o ar, é roupa. Agora, olha a mudança de visão, quando eu digo, eu vou abrir uma boutique, uma loja, e eu falo, Nanda, olha que precioso o nosso trabalho. Nós vamos servir a vida através do mercado de vestuários. Nós vamos ter roupas que vão cobrir corpos, que vão embelezar pessoas, que vão defendê-las do frio, ou vão embelezá-las para uma festa. É totalmente diferente. Depois de eu olhar para o produto ou para o serviço, nós estamos aqui olhando para vocês, eu e Edi, e nós servimos a vida ajudando pessoas em seus desenvolvimentos, em suas jornadas. E qual é o princípio de um terapeuta? Eu sempre digo isso, uma pessoa está presa num lugar, dando volta, dando volta, dando volta. E ela diz assim, em algum momento, gente, eu estou girando em círculo, eu estou perdida, eu não sei sair daqui. E ela levanta a mão, ou eu, ou Edi, ou a Verônica que está aqui,
Ei, você já saiu desse ponto? Por favor, será que você pode me ajudar também a sair daqui? E o terapeuta tem um mapa, ele já percorreu aquele caminho, ele vai até lá e vai dizer, você, com suas pernas, eu vou te guiando para você sair daqui, porque eu já saí desse labirinto, então eu sei como entra e como sai. E aí a gente vai lá, ancora do lado dessa pessoa e vem, ó, passo para cá, vira à direita, vira... Até que a pessoa sai, ela conclui aquele trajeto terapêutico e segue a vida. Talvez mais lá na frente, num outro pedaço da jornada, ela precise da gente de novo. Porque esses pontos estão dentro da gente, não é exatamente fora, né? Então, o nosso produto, Meu e da Edi, é ajuda. Nós temos um serviço de ajuda profissional. E isso é tão necessário quanto o vestuário. Em níveis e escalas diferentes, mas é tão necessário quanto. E o vendedor de limão na feira? Tão necessário quanto eu e Edi e o fabricante de roupa. E o pintor? Tão necessário quanto eu, Edi, o fabricante de roupa e o vendedor de limão da feira. Todos os empreendedores, todos os produtos, todos os tamanhos de empresas, todas as mulheres que começam da cozinha da sua casa a fabricar um bolinho para implementar um pouco mais de renda na sua família, têm a mesma importância e as mesmas responsabilidades. Porque no final das contas eu vou comprar algo, vou transformar e vou vender, ou eu vou comprar e revender, ou eu vou aprender muito para transportar pessoas e transformá-las e vender isso. Todos são importantes. Então, a primeira coisa é eu entender aonde eu estou. Então, Dilma diz assim, eu vendo produtos naturais. Dilma serve a vida levando ajuda através de fitoterapia e associações. Fernanda trabalha com fisioterapia. Fernanda serve a vida na saúde, aliviando dores e reabilitando pessoas. É importante que a gente mapeie o que de fato a gente faz. A gente não pode minimizar o nosso trabalho. A gente não pode colocar o nosso trabalho como menor, porque essa régua, ela está olhando para fora. Eu gostaria que cada uma de vocês, mulheres aqui, olhassem a sua profissão hoje e a partir do que eu estou falando, percebessem em que lugar de fato você serve a vida. Você que está na contabilidade, Cláudia, por exemplo, tem um negócio maravilhoso. Cláudia vende produtos adultos, sex toys e tantas coisas maravilhosas. A Cláudia serve a vida ajudando mulheres a ter mais prazer, a desenvolver prazer. Então, você pode dizer assim, numa falta de consciência ou falta de visão do que de verdade é trabalhar, do que é de verdade empreender, do que é de verdade gerar coisas boas, servir a vida, alguém pode virar para a Cláudia e dizer assim, tu vende sacanagem, tu vende produto de sacanagem. Cláudia serve a vida ajudando mulheres a ter prazer. E isso é muito importante. Cuidado íntimo, isso. Expansão de prazer, você pode usar outros termos também. E isso é necessário porque tem sistemas onde o prazer é altamente condenável. Uma mulher tem que crescer, às vezes, se afastar da família e encontrar Cláudia na vida para dizer, gente, isso é possível. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é o nosso produto ou serviço, aonde eu estou servindo a vida. E para vocês terem a noção do tamanho do desenvolvimento e do sucesso real, não o sucesso instagramável, não o sucesso de holofote, de palco, todo mundo aqui obtém sucesso. E o nosso primeiro sucesso na vida é estar na vida. Estamos aqui, estamos inteira. Então, esse é o primeiro sucesso. O Bert diz que o primeiro sucesso na vida é nascer, é respirar. Muitas crianças não conseguem chegar nesse movimento, por muitas questões familiares. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma rápida análise, e eu gosto muito de chamar isso de régua sistêmica, que a minha mãe fez profissionalmente, e o que a minha avó materna fez profissionalmente. Era possível trabalhar? Porque houve um tempo em que não se era possível, até porque o mundo, gente, ele já foi muito mais perigoso do que ele é hoje. Não se tinha policiamento, não se tinha estrada, não se tinha iluminação na rua. As mulheres não só ficavam dentro de casa porque não tinha comércio, mas porque elas estavam mais protegidas. Então, o que a minha avó pôde fazer e o que a minha mãe pôde fazer e o que elas fizeram que me deram um novo lugar? Eu vou trazer uma história muito própria, eu já falei isso muitas vezes. A minha avó materna, ela era costureira. A minha avó serviu a vida no mercado de vestuário. E a minha avó era especialista
internos. Na verdade, ela era muito mais alfaiate do que costureira. Ela tinha uma clientela de homens, principalmente no Rio de Janeiro, na cultura do samba, da malandragem, se usava muito terno de linho. Minha avó fabricava esses ternos de linho. Trabalhou muitos anos em metalúrgica, trabalhou em fábrica de bolsas, até que ela começou a empreender, comprou sua máquina de costura e já sabia muita coisa e começou a empreender em casa. Ou seja, a minha avó, ela já vendia com facilidade e já tinha um nicho de atuação muito claro. Preste atenção nisso. Minha mãe cresce, também vai trabalhar em fábrica e começa a trabalhar com vendas. E o auge da carreira profissional da minha mãe, sendo funcionária, e ser funcionário também empreender, porque existe o intraempreendedorismo, onde você, principalmente dentro das vendas, você pode galgar lugares dentro de uma empresa e fazer parte de um organograma e crescer com isso. Minha mãe trabalhou nos biscoitos Amoré e vendia toneladas e toneladas de biscoito da fábrica para os supermercados e ganhou tanto dinheiro que quem comprou a primeira casa própria da gente foi minha mãe. Então perceba quantas portas abertas naturalmente eu já cheguei na vida. Eu tinha uma avó que já tinha um trabalho autônomo, que já tinha uma carteira de cliente, que tinha um nicho próprio. Minha mãe chega na vida, depois de fazer essa carreira muito bacana na indústria alimentícia, serviu a vida por um tempo na indústria alimentícia, minha mãe resolve empreender e foi por muitos anos esteticista. Inclusive, eu entrei no ramo da beleza pela mão da minha mãe. Minha mãe falou, ó, nós não temos condições agora de pagar uma faculdade para você, você já tem muita habilidade, faça um curso de cabeleireiro e vai fazer a sua vida. E foi a melhor coisa que aconteceu naquele momento. Eu não me prendi ao pensamento que muita gente, inclusive, se frustrou, que ter uma faculdade era o ingresso para entrar no sucesso. E não é. Ele pode ser um grande canal, mas hoje em dia, então, e esse sistema ele está ruindo cada vez mais, porque tem gente que tem várias faculdades e não conseguiram ainda encontrar o seu verdadeiro servir à vida. Empreender não depende dessas certificações, é uma postura interna, é uma autorização também ao nosso Pai. Porque negócio se faz no mundo. Depois da gente olhar para façam essas análises, depois eu vou abrir para a gente falar sobre isso, né? Quem foi minha mãe e minha avó no servir a vida, e elas serviram diretamente a minha própria vida, porque eu estive um dia, o ovócito que me gerou, um dia teve dentro da minha avó, quando minha mãe estava sendo feita lá dentro. Então, nós, mulheres, diferente dos homens, eu sempre dou o exemplo da matriótica, né? Aqui está a avó, aí aqui está a mãe, e aqui tá a gente. A gente tá dentro, a gente sai uma de dentro da outra. Os homens não. Os homens também saem de dentro das mulheres. Mas as mulheres, elas saem de dentro de outras mulheres. E essa carga genética com a avó materna é muito grande. Inclusive, existem questões sistêmicas que elas pulam uma geração. Tem mulher que repete a vida toda da avó. Eu me vi nesse movimento até os 30 anos, repetindo parte da história da minha avó. E a clareza, depois de começar a estudar, e eu comecei esse processo mais ou menos em 2006, eu falei, gente, eu estava totalmente emaranhada com isso, e realmente eu pude fazer esse resgate e vir para a minha natureza, deixar de repetir isso. No segundo lugar, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente olha para os clientes. Quem são essas pessoas que precisam do que eu tenho? Quem é o meu cliente? Vocês já conseguem mapear quem é o cliente de vocês? Porque senão a gente fica tirando para todo lado. A gente fica fazendo propaganda para todo mundo, ou tentando agradar todo mundo, ou tentando acolher todo mundo, que a gente não vai dar conta. Quem é o meu cliente? Isso é tão sério que quando alguém aqui já fez propaganda patrocinada, já patrocinou alguma coisa no Instagram, no YouTube, no Facebook, a gente vai selecionar público, né? Aí tem lá a idade, até 18 anos, de 18 a 25 anos, de 25 aos 30 anos. O meu público hoje são mulheres a partir dos 35 anos. Dos 35 a mais ou menos 50, 55 anos. Mas, em geral, elas ficam dos 35 no máximo até os 50, que já regula idade comigo. É difícil a gente cuidar de mulheres muito mais velhas que nós, porque além da hierarquia do domínio, da técnica, do conhecimento, tem a hierarquia natural do tempo. É difícil para qualquer pessoa, principalmente nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, liderar, conduzir, ajudar mulheres mais velhas. Geralmente elas precisam de mulheres ainda mais velhas que elas. Quem é o teu público? Quem é o teu cliente ideal?
Quem é essa pessoa que ela tem dinheiro, ela tem necessidade, ela tem disponibilidade e ela está aberta para essa compra? Então, assim, a gente tem que aprender a pegar a nossa energia e focar nesse cliente. Quem é a pessoa que está precisando do produto natural da Dilma? É uma pessoa que está convalescente, é uma pessoa que está buscando uma transformação de vida, é uma pessoa que quer emagrecer, é uma pessoa que quer desintoxicar. Como é que eu falo diretamente com essa pessoa? E aí eu paro de gastar energia para convencer, porque o cliente que não é o ideal, que ele não está me procurando, eu vou ter que fazer força com ele, eu vou ter que quase pedir um pelo amor de Deus para ele olhar para mim. E, às vezes, o nosso maior erro no empreender é não entender sobre nicho e faixa etária. Então, a Dilma, ela serve a vida na ajuda com produtos fitoterápicos. Quem é o cliente ideal? É a mulher que está no pós-parto, é a mulher que tem uma criança com seletividade alimentícia, é para ela ou é para o filho, ou é para a família? Ela é cuidadora de alguém? É idoso quem consome mais? Focar nisso e descobrir no teu nicho quem é que precisa de ti e falar assim, eu sei que eu posso atingir mais pessoas, mas eu vou dar minha atenção a isso. E isso é altamente maternal. Isso fala muito com a mãe também. A mãe, ela cuida de todo mundo. Mas o filho que está dodói, ela vai dizer assim, ó, vocês que estão bem, por favor, me deem um tempo, porque esse daqui está precisando de cuidados especiais. Então, a gente tem que aprender a olhar para o nosso cliente como aquele filho que tá com febre, que você está em alerta. É com ele que você vai falar, é o seu horário para ele, você vai comunicar com ele, sua alimentação vai ser diferenciada para ele, porque é ele que está precisando. Descobrir o nosso cliente e olhar para o que atende o meu cliente. O que atende o meu cliente? O que de verdade o meu cliente está precisando, que eu vou adequar o meu servir para entregar para essa pessoa o que de fato resolve para ela, e aí eu vou cobrar um preço justo equivalente que me pague o meu esforço, meu conhecimento, meu produto, a minha sagacidade de buscar o melhor fornecedor, e eu vou lucrar com isso, e é justo, porque ele está pagando para mim por ter resolvido algo. Você começa a compreender que é totalmente o contrário do clichêzão que a gente vai recebendo. Então, primeiro eu olho para o produto, em segundo lugar eu olho para o meu cliente. Em terceiro lugar, para quem eu olho? Para os meus funcionários ou para as minhas necessidades, se eu sou um microempreendedor individual. Se eu tenho funcionários, como é que eu trato? Como é a minha liderança? Eu sou acolhedora demais. Aí a gente entra nos tipos daí que a Edi trouxe, né? Eu tô no 1, cobrando o perfeccionismo do meu funcionário, eu tô no 2, colocando meu funcionário no colo, dentro do bolso, quase beijando na boca do meu funcionário, eu tô no 3, querendo que ele performe demais, eu tô no 4, e eu tô avarento, eu tô no 5. Aonde que eu tô? Como é minha forma de liderar? Voltamos a olhar para a mamãe, porque isso é dentro. Se tem funcionários, como é que minha mãe lidava, como é que minha mãe liderava, minha mãe confiava em mim, eu muito pequeno tive condições de ir à rua, ou eu fui uma pessoa poupada de tudo que fui de van para o colégio até os 18 anos. Que tipo de liderança minha mãe exercia? Eu, como mulher, tive os mesmos direitos que os meus irmãos homens? Ou eu fui mais exigida e meu irmão foi super protegido? Como é que a minha mãe liderou a mim e os primeiros, digamos assim, a primeira equipe dela, que são os filhos? Como é que eu ajo? Como é que eu confio? Como é que eu lidero? E se eu não tenho funcionários, o que eu quero desse negócio? Qual o meu propósito real? Por que eu sirvo a vida nisso? Por que eu sirvo a vida na ajuda? E, mais uma vez, nós vamos olhar para a mamãe aqui. Porque 80% das profissões são escolhidas através das dores da própria mãe. Ou para agradá-la. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive uma mãe mega vaidosa. Mega. Todo mundo fala em skincare hoje, né? Minha mãe fazia skincare em 1985, tá? A minha mãe era uma pessoa que ela contava moedinha para juntar 585 milhões de reais para comprar um creme da Paiô. Ninguém na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro sabia o que era Paiô. A minha mãe usava um kit famoso chamado 5+2. Um era 5 dias de dia, o outro era 2 dias de noite. A minha mãe, acabava um, ela comprava... Quando ela comprava um, ela já começava a juntar o dinheiro para comprar o outro. É como se fosse assim, uns R$800 esses 2 cremes hoje.
Não tinha internet, como é que a minha mãe descobria essas coisas? Ela era mega vaidosa, ela foi vaidosa até o final. Só que eu também, ela foi para o mercado da beleza, eu fui para o mercado da beleza, tive grande sucesso, porque minha mãe praticamente me colocou dentro de um salão. E eu obtive grande sucesso, porque também cuidava das mulheres, tentando cuidar da minha própria mãe. E depois, no final da vida, eu comecei a entender que mulheres, em geral, não só minha mãe, precisavam mesmo de ajuda profissional. E fui transitando até chegar onde cheguei hoje. Então, as minhas profissões, quem me deu foi minha mãe. E eu sempre obtive sucesso no que eu fiz. A última coisa que eu fiz pela minha... Eu escrevi, participei de uma obra de coautoria dedicada a ela, embora ela não reconhecesse nada disso. Mas esse era um movimento meu. Não era para ela me aplaudir, era para que eu ficasse bem com isso. Então, olhem bem o que vocês fazem hoje. Quem tem duas profissões, olha para a família do pai e para a família da mãe, que às vezes a pessoa fica num sofrimento terrível, né? Ela fez uma faculdade para agradar o pai, mas a família da mãe era de empreendedores. Ou ela fez uma faculdade porque todo mundo da família da mãe é professor, mas o pai é caminhoneiro. E fica uma dualidade dentro da pessoa. Ela não consegue escolher, porque ela entra na boa e má consciência. Se eu escolho o que mamãe e a família da mamãe fez, eu fico na má consciência com a família do papai. Se eu viro caminhoneiro igual a família do papai, eu vou ficar na má consciência com a família da mamãe. O que eu faço? Sai dessa dualidade e olha para você. E volto a dizer, quem você realmente é. Se você não conhecesse seu pai e sua mãe, o que você faria? Aonde você iria servir a vida? As profissões, gente. Quem que assistiu Harry Potter? Alguém viu a cena? Isso aí, depois vocês joguem no Google, no YouTube. A cena do chapéu seletor. É uma escola de magia e as crianças entram lá para fazer transformação. Claro que trabalho é transformação, né? Sempre há um pouco de magia no trabalho. Só que as crianças não sabem qual casa. Tem umas casas lá, tem a Sonserina, tem não sei o que, são como palácios e tem linhas de pensamento nessas casas. E aí tem o chapéu seletor que bota na cabeça da criança você vai para casa tal, você vai para casa tal. A profissão é mais ou menos assim. E a gente vai usar o chapéu da mamãe ou o chapéu do papai. E as casas são muito antigas, tipo a medicina, é uma casa muito antiga. Talvez a maior necessidade humana. A gente vai aí para egípcios, para Avicena, para Hipócrates, para gente muito grande do pensamento universal. E a casa da medicina, uma casa muito velha, de muita tradição. Depois nós temos o direito, que tem várias afiliais, o direito, desde o direito canônico até o direito médico, estético hoje, né? As pessoas crescem, as suas famílias já têm alguma relação com essas casas e a gente levanta a mão e diz, eu quero servir a vida na saúde, eu quero servir a vida no direito. Eu quero servir. A casa da estética é a casa mais novinha de dentro da saúde, é a menorzinha, a caçulinha, é uma casa ainda cheia de dores, que acolhe pessoas muito excluídas. Eu trabalhei em salão há muitos anos, eu sei que o grande lugar onde se abriu, o primeiro campo de trabalho que se abriu para pessoas com grandes questões familiares foi o campo da estética. Então, em que casa você está servindo a vida? E como que você olha para si dentro desse lugar? Quem é você dentro desse lugar? Você está olhando para si com a realidade de quem foi sua mãe, sua avó, ou você está se comparando com a colega? Eu não posso me comparar com a Edi, eu não posso me comparar com Fernanda. Edi tem uma trajetória muito própria no empreendedorismo, na sua vida. Roberta outra, Claudinha. Claudinha veio do mercado financeiro, passou 30 anos lá e de repente foi ajudar as mulheres a ter prazer. Eu não posso olhar para fora e dizer assim, Edi tem mais ou menos sucesso que eu, Roberta tem mais ou menos sucesso que eu, Edilma é maior ou menor que eu. Isso não tem comparação, porque a gente só pode medir esse lugar olhando para essa régua geracional, que é vovó, materna e mamãe. E olhar para mim, o terceiro lugar é o meu lugar dentro desse negócio. O que eu quero de verdade do meu negócio? Em quem eu me transformo? A partir do momento que sirvo a vida na ajuda. Eu vou falar uma coisa muito própria para vocês, eu já fiz muitas constelações para mim, muitas, e constelações muito difíceis, de lugares de profunda dor e muitos excluídos e muita coisa. Eu vou dizer para vocês que a profissão também nos leva a olhar para isso. Na minha trajetória dentro da sistêmica,
e percebendo coisas muito difíceis de ambos os lados da minha família, materna e paterna, mas especialmente para os excluídos. Todas as tatuagens que temos no corpo falam de alguém que ficou para trás excluído na família. Todos os dentes que perdemos falam de excluídos na família, e todas as pedras, rim e vesícula, falam de excluídos na família. E nesse caminhar, para mim, de sair do mercado da estética, onde eu ajudava as pessoas só com a sua imagem, e passei a ajudar pessoas nas suas transformações internas, eu fui encontrando e incluindo muita gente que estava fora do lugar no meu sistema. Então, eu fui me tornando também uma pessoa melhor, uma pessoa mais amável. Eu fui reconhecendo minhas sombras, eu fui reconhecendo os meus erros e as minhas escolhas equivocadas, tanto na vida como na profissão. Aí eu pergunto a você, hoje aqui nesse workshop, quem você passou a ser? Qual é essa tua versão atual a partir da tua escolha profissional? Se você veio de outro setor, se você não tinha ideia e de repente isso apareceu, o que te levou ao que você faz hoje e quem você se tornou nessa jornada? Porque uma profissão também é um caminho dentro da gente. Eu girei 180 graus. Eu saía de casa às 6h40 da manhã para deixar uma filha no colégio integral. Chegava na sala na Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus, entrava nessa sala e ligava o ar-condicionado. Eu dizia que 7 horas da manhã, quando eu ligava o ar-condicionado, parecia que soava uma sirene no centro de Manaus e a campainha começava a tocar. E às vezes saía de lá 9 horas da noite. Hoje, eu tenho uma vida muito mais tranquila porque tenho um trabalho totalmente digital. E a Edi me perguntou, uma das perguntas da Edi, na sua colocação, é aonde eu vou estar, né, daqui 3 anos, cada vez mais no digital. Porque o que eu ganhei de tempo para mim mesma, o quanto eu saí do sacrifício de passar o dia todo fora de casa, foi muito amplo. E eu costumo dizer que sair da estética para o processo terapêutico, num primeiro momento, me empobreceu e me enriqueceu. Me empobreceu, porque veio muito menos dinheiro, mas me enriqueceu de tempo. E quando a gente chega numa certa idade, o tempo é mais valioso que o dinheiro, porque dinheiro não compra tempo. Eu gostaria que vocês pensassem nisso. Em que nível de verdade você quer chegar no seu negócio? E o que você paga por isso? Porque tem gente que sonha com fama, com dinheiro, com viagens. Você tem que saber que isso tudo vai te tomar tempo pra caramba. Muito tempo. E quem está acima dos 45 está chegando na meia-vida. Valioso de verdade é tempo. Tempo com quem se ama, tempo na sua casa, tempo com seus filhos, com seus cachorros, com as pessoas que você gosta, com viagens, com experiências. Então, às vezes, quando eu trago esse tema, né, o sucesso além do lucro, em alguns workshops, é assim, o que mais que você ganha além de dinheiro com o que você faz hoje? Eu ganhei muito tempo. Eu ganhei muito tempo. Tempo para estudar, tempo para produzir, tempo para me conectar a pessoas, tempo para viajar. Com a mudança aqui para o Vale do Paraíba, então a gente tem possibilidade de se deslocar para vários estados de carro. Isso me deu muito valor à vida. Então, o que você ganha e o que você paga? Eu, durante algum tempo, mais ou menos, no meu 2º ano da escola de micropigmentação, eu enlouqueci de uma maneira, e eu tinha uma frase que eu dizia assim: o norte é meu. O norte é porque eu queria uma sede em cada cidade do norte, embora eu já recebesse mulheres de muitos lugares, de muitas cidades. De Roraima, então, de Boa Vista, foi o que eu mais recebi, foi a aluna de Boa Vista. E eu dizia, o norte é meu. E eu tinha um projeto gigantesco, megalômano, de que eu ia ter uma sede em cada capital, fora as cidades do interior, e que eu ia fundar uma franquia, e eu enlouqueci totalmente meu pai naquele momento. Totalmente, meu pai era assim. E chegou um momento que eu falei, tá, e depois que eu fizer isso, o que eu faço da vida? Depois que eu fizer isso tudo. E realmente um sistema de franquia é para mim, e eu comecei a estudar sobre franquia, e vi o quanto aquilo era escravizador. E eu comecei a botar o pé no chão, porque a gente é estimulado a pensar que o crescimento tem que ser infinito. A gente pode crescer ordenadamente e crescer constantemente sem desespero. E tem uma outra coisa que a gente está super bombardeado hoje, falando nisso, olhando pra gente ainda, que eu tô no 3º lugar, é
a gente achar que todo mundo que está fazendo sucesso, aquele sucesso é real. A gente consome muito conteúdo digital, todo mundo está lindo, maravilhoso, todo mundo está magro, todo mundo está viajando, as pessoas fazem story no Coliseu, na Torre Eiffel, as pessoas fazem story em mansão, em piscinas, enfim. Será que é isso mesmo? Será que elas estão nesse sucesso todo? O que elas estão pagando para estar ali fazendo essa propaganda toda? Quem é que financia isso e qual é o intuito real dela nessa propaganda toda? Porque sucesso vai muito além do lucro. E eu já acompanhei pessoas, eu tenho algumas mentorias pessoais e empresariais, eu já acompanhei pessoas que ficaram 4 anos patinando, acreditando na promessa da riqueza digital. Eu vou vender um produto e eu vou vender para não sei quantas milhares de pessoas e eu vou fazer 6 em 7. Alguém já seguiu o Érico Rocha aqui em algum momento? 100 mil reais em 7 dias. Ô promessa louca, né? Ele só não fala que para fazer esse 6 em 7 custa quase 100 mil reais. Isso é a parte que ele não fala. Porque todo mundo acredita que com um celular na mão e sem nenhum investimento, ele diz assim, com apenas um celular você pode fazer isso. E é uma mentira. Todo discurso dessas pessoas que vendem curso sobre fazer dinheiro é calcado em mentira. Ele não diz, para você fazer 100 mil, você vai gastar 87. Teu lucro real vai ser 13. É uma operação desnecessária, eu penso. Você investir 87 mil para você fazer 100 mil, é melhor vender geladinho na praia, que o lucro é de 200%. E começou-se a desvalorizar o trabalho real. O trabalho real. De entregar um produto, de vender uma roupa, de fazer uma faxina. O valor das faxineiras, gente, como eu amo Dona Elma, que ficou em Manaus, era minha querida, a melhor de todas. Começou-se a achar que isso era um infortúnio, ou abrir uma loja, ou ter uma banca de alguma coisa, ou ser feirante em alguma coisa. Começou a se parecer um infortúnio. Ah, não, você tem que fazer R$1 milhão. Você vai vender mentoria, você vai fazer R$1 milhão. É mesmo? E quanto que custa fazer R$1 milhão? Em todos os sentidos, eu pergunto. Então, eu gostaria que vocês olhassem o que é sucesso de verdade, olhando para tua mãe e para tua avó, olhando para a mãe e para a avó. Percebam o sucesso que vocês já têm agora. Perceba quantas portas foram abertas pelos esforços, pela dedicação e renúncia dessas mulheres e que vocês já têm isso, essa riqueza agora. O tempo que você tem com o que você faz. Isso é olhar para o conjunto inteiro. E por último, em 4º lugar, segundo as ordens do sucesso de Bert Hellinger, a gente tem o lucro. Perceba que é o inverso do que todo mundo faz. A pessoa pensa em vender ou em fornecer alguma coisa, quanto que eu ganho com isso, e depois ela pensa no restante. Bert nos traz um caminho inverso, que nos traz uma consciência do empreender. A última coisa é o lucro. Quando eu vendo algo para alguém, eu lucro com aquilo, e eu não estou vendendo Quando eu estou vendendo produto, eu estou vendendo uma coisa material. Eu comprei bem e vou vender melhor ainda. Então, digamos que eu vá lá na 25, essa daqui eu comprei lá na Galvão Bueno, na Liberdade. Quando eu comprei essa matriótica, na época que eu comprei, ela custou R$99. Digamos que hoje eu vou lá e esse conjunto de matriótica de 5 peças esteja custando, sei lá, R$59, e eu coloco ela para vender no Mercado Livre a R$99. Com todos os custos, eu vou lucrar mais ou menos R$30. Se eu comprei ela por R$55 e eu ficar com R$30 de lucro, eu tenho mais de 50% de lucro real. É um bom lucro, Quantas eu preciso vender para que eu tenha o que me sustente ou o que me some algo? Eu já tenho uma renda fixa, eu faço isso como uma renda extra. Eu sou muito prática em números. Quantas eu preciso vender? Que estratégias eu vou usar dentro do Mercado Livre? Como é que eu atraio as pessoas para elas comprarem matrióticas? Ponto final. A partir disso, é exponencial. Quanto mais eu vendo, mais eu vendo. Se eu diversificar, além de matriótica, eu tiver cards, eu tiver, enfim, uma série de coisas que agreguem a quem vai comprar matriótica. Como quem vende xícara, também pode vender taças, e pode vender garrafas, e garrafas térmicas, e bandejas. E eu vou agregando coisas que sejam úteis a quem está procurando xícaras e canecas. Qual é o lucro real que eu vou ter nisso e qual é a estratégia que eu vou ter para me conectar com o meu cliente ideal? Isso é empreendedorismo real. Empreendedorismo
Podemos chamar de raiz? Podemos chamar de raiz, mas eu prefiro chamar de real, que está acontecendo de verdade. Eu compro algo, eu crio uma estratégia e eu me conecto com quem precisa. Quando eu venho para serviços, eu começo a me expor, falar sobre aquilo, sobre a minha forma de fazer aquilo, como é que eu faço, por que eu cheguei naquilo. Eu preciso me comunicar, eu preciso acenar para quem precisa do meu serviço que eu estou disponível. E hoje em dia é impossível fazer negócios sem ser visto no digital. A gente tem que fazer alguma coisa no digital. E muita gente tem muita trava de comunicação. Eu não falo bem, a minha casa não tem uma parede legal, eu não tenho um cenário legal, eu não sei me maquiar, usa filtro. Tem filtro para botar atrás também, faz igual a mim, compra um cenário, depois eu passo o link para vocês, custou R$67, resolveu minha vida. A gente tem que trabalhar com o que é real. Eu não tenho R$67, pega uma cortina bonitinha, pega aquela renda velha que está lá no quarto, pendura ela aqui e bota o celular com uma luz, vai para a beira da janela que tem luz do dia, não tem uma luminária boa. Improvisa com o que tem. Empreender é começar com o que se tem. Agora, a gente tem 2 grandes canais de exposição para ter lucratividade, para conectar com aquele cliente ideal. YouTube, que é a televisão do mundo. Gente, o YouTube substituiu a televisão tradicional. E a gente tem total controle do que quer ver, na hora que quer ver, e ainda pausa, volta, rever. A gente não é mais refém de uma programação. E todo mundo tem direito a botar conteúdo lá. Se você tem uma conta Google, você tem um canal no YouTube. E o YouTube se modernizou, para além de vídeos grandes, tem os shorts, que é igualzinho os Reels lá do Instagram, que também você pode colocar no TikTok. Então, com quem você quer falar, para você criar uma estratégia, para você chegar no teu cliente ideal e ele olhar para a Dilma e falar assim, putz, ela tem, em todos os lugares tem produto, mas do jeito que a Dilma fala, eu me conecto. Porque venda é emocional, ela é energética. A gente só se conecta e só compra de quem a gente confia e gosta. Tanto que às vezes a gente entra numa loja, todo mundo já passou por isso aqui. A gente entra numa loja com o dinheiro, tem a mercadoria que a gente quer, mas a gente não vai com a cara do vendedor, a gente diz dele, eu não compro. Eu vou na loja ali na frente e eu vou comprar do outro cara ali, porque o outro cara ali é muito legal comigo. Então, qual é essa imagem que eu quero passar nessas mídias sociais? O que eu posso falar? Gi, mas o seu jeito é o jeito certo. O seu jeito é o jeito que vai conectar com aquela pessoa que está procurando você. As pessoas estão procurando gente. E quanto mais eu tiver estratégia, quanto mais eu me colocar, quanto mais eu colocar meu coração, maior vai ser a minha lucratividade. Maior vai ser a conexão com as pessoas. Mais as pessoas vão ver veracidade no que eu estou falando. Pode falar, de quem quiser falar, pode levantar a mão e falar, tá? É que eu falo assim mesmo, tá, gente? Eu fico aqui até 3 horas da manhã. Fala, Edi. Não, vamos lá, né? Uma coisa bem interessante que percebemos no momento dos atendimentos, não sei se é assim com vocês, Gi. A trava, e algumas de vocês trouxeram isso, né? A trava de comunicação, não foi? Colocaram aqui para mim no momento em que, pra gente, no momento em que responderam, né? A questão do bloqueio de vendas, né? Quantos bloqueios nós temos? 5. Né? E aí também tem assim, o que eu vou falar, como eu vou me mostrar, como eu vou ser vista, falar de mim. Então tem muitos esses bloqueios realmente em nós para vendermos, para vendermos. E esse contexto sistêmico de olhar para o nosso pai, nossa mãe, olhar para aqueles que vieram antes da gente, e como foi a criação, como foi até um exercício, né, Gi? Nós resgatarmos historicamente esses contextos dos nossos antepassados. Como foi a história? Meu avô foi um mascate, né? Trazer isso à tona é muito valioso para nós. Muito. E todas nós, eu também me incluo nisso. Eu tenho essa dificuldade de colocar para fora, né, essa sensação... Não é uma sensação, esse contexto de vender, olha, né? Porque minha mãe ajudava muita gente. Olha aí, tem que ajudar, né? E o meu pai também, eles faziam ranchos, eram fardos, né? E todo final do mês tinha cestas que eles faziam.
em casa. E olha como isso fica no nosso inconsciente. Quais são esses padrões? Eles vieram de escassez, vieram de guerras, para cá, para mim tem isso. Né? Nós nos posicionamos agora nesse momento, nesse lugar que queremos empreender. O que tem aqui de travas, de bloqueios do nosso sistema, né, Gi? Que nos impede de comunicar, que nos impede de estar nessa nova era digital. Muitos bloqueios nós temos. Então, vocês aqui que responderam sobre bloqueios de comunicação, de venda, da fala, tem técnicas, tem ferramentas, né? Buscar os apoios necessários. Já que eu quero trabalhar mais sobre isso, né? E cada um trouxe a sua parte, eu tenho que buscar o que vai me tirar desse lugar, né, de inferioridade, de menos-valia, entendeu? De desqualificação, de não estar no mercado. Nós temos que sair desse lugar, senão ficamos realmente à margem do mercado, né? E dizer à margem é marginalizados. Com certeza. E o mundo hoje é isso. Então, é uma escolha muito grande para cada um de nós aqui. Tomando um pouquinho aí a fala da Gi, nesse sentido, eu faço o tempo todo, gente. Por que eu estou chorando agora? Isso é meu? Que sentido? Né? Que lugar é esse que eu estou na minha família, que eu peguei as dores dos meus pais para resolver? Né? Então, olharmos para esse nosso campo sistêmico é imprescindível para saber quem somos, quem perfilamos, como nós nos colocamos no mundo diante daquilo que nos foi anteriormente imposto, colocado, enfim, várias situações assim. Com certeza. Nada é por acaso, nada é à toa. Como eu sempre digo, nós temos a nossa unicidade, tem um lugar dentro de nós. Tem um texto do Bert Hellinger muito interessante que ele fala que somos feitos de dois e somos um. Somos feitos de dois e somos um. Tem partes em nós que não são nossas, mas que falam no trabalho, na carreira, em tantas coisas. No lidar com o dinheiro. Tem gente que tem tanta dificuldade de lidar com o dinheiro, que tem dificuldade de falar quanto tem, dificuldade de falar quanto ganha, dificuldade de falar o preço do que vende, dificuldade de ficar com medo, ansioso para abrir a conta hoje, que todo mundo tem banco digital, acessa, né? Mesmo que tem banco físico, fica ansioso, com medo de olhar o que está na conta. Isso são sintomas de escassez, de dificuldades, de perdas do nosso sistema. Quanto mais a gente olha para o pai, quanto mais a gente, não é só olhar. Eu falo olhar porque às vezes é difícil reconhecer coisas e existem sistemas de dores muito profundas. Então, às vezes a gente toca em lugares de um pai extremamente violento, que quebrava a cara da mãe e do filho. Aí você fala assim para o ser humano, você tem que olhar para o teu pai. Puta, que dificuldade. Vai ter uma dificuldade. Mas quando a gente começa a separar, e eu sempre trago isso também, o pai e a mãe essencial, que deram a vida a nós, não são essas pessoas que nos machucaram. O pai e a mãe essencial foi um casal jovem, que um dia se olhou, se enamorou, se encantou, e foi tão forte isso, que eles foram fazer amor. E essa mãe tomou um sêmen deste homem e falou, eu quero tanto você, que eu quero reproduzir parte de você dentro de mim. E hoje a ciência genética e epigenética sabe que não é o óvulo mais rápido que abre o útero, tem uma chavinha. Só aquele óvulo só aquele esperma que abre o óvulo, e ele é tomado por esse óvulo para gerar uma vida. Gerar uma vida e levar uma gestação até o final, um ser humano nascer e crescer, como dizia antigamente vovó, vingar na vida, é muito difícil, gente. É muito mais difícil do que a gente imagina. E quando eu estou falando de pai e mãe, é para este casal. Não é para aquele homem bêbado, doente, emocional, espiritualmente. Não é para aquela mulher totalmente adoecida, cheia de feridas e marcas. E eu sempre digo que minha mãe caminhou 66 anos em cima da terra, toda furada, esfaqueada, e ela sangrava em cima de todo mundo. E apesar desses esfaqueamentos, desses sangramentos, ela pariu a mim, pariu o Felipe, pariu o Rafael, e deu rumo na gente, criou a gente com o pai dentro de casa, e deu futuro para nós, e deu profissão, e deu caminho, e deu autonomia, ela deu tudo. Agora, se eu mostrar um áudio para vocês sobre a pessoa da Lucilena, você vai dizer, você não pode estar falando isso dessa pessoa, porque eu sei separar quem era a mulher Lucilena da minha mãe. O ser humano que me deu a vida, que fez eu estar aqui, e ela está aqui agora, está aqui dentro de mim, é parte de mim.
Ela tá aqui. Ela tá aqui tendo o mesmo sucesso que eu tenho. E toda vez que eu cresço, que eu evoluo, que eu conquisto algo, que eu vendo algo, a minha mãe tá comigo. O meu pai tá comigo. O pai e a mãe da gente estão com a gente o tempo inteiro. Eles estão aqui agora. Nessa sala, nós temos o triplo de pessoas. Porque quando eu olho para cada uma de vocês, eu vejo o pai e a mãe aí atrás. E eles estão aí. Eles nunca deixaram de estar. E quando eu olho para o empreender na vida, quem primeiro empreendeu na vida foi a mãe, que tomou um sêmen do pai e fez uma vida, uma pessoa, fez a gente. E a gente está aqui. Eu quero fazer uma pequena dinâmica com cards. Oi, a gente está no limite da hora. Eu tô sabendo, mas a gente vai fazer. 51 de casados, meus pais estão completando. Coisa mais linda do mundo, gente. Eu acho lindo um casal que faz 50 anos de casado. Olha só, escolhe um número de 1 a 3. É uma dinâmica que eu vou trazer um card. Falas de cura e solução, frases de cura e solução para a área profissional de cada uma de vocês. O primeiro número que vocês pensarem de 1 a 3. 1 já saiu 2 cards aqui. 2, 3. Vamos lá. Quem escolheu o número 1 dentro do coração? Quando eu olho você, eu enxergo sua dor. Você é filho de alguém muito machucado. Pode ser os dois, pode ser só o pai ou sua mãe. Mas tem alguém muito machucado nessa história e com certeza você tem machucados disso também. Quem é machucado, machuca. E o segundo card veio 2 cards, tá? Talvez as questões com pai e mãe sejam grandes. Eu agradeço por tudo como foi. Agradeço a essas pessoas, mesmo as pessoas mais difíceis deixam profundas lições. Quem escolheu o número 2? Este era o destino. Você ficou longe de pai ou mãe? Alguém foi embora, alguém te deixou com outra pessoa. Geralmente, quando os pais não podem ficar, gente, às vezes é o melhor que eles podem fazer, viu? Às vezes a gente acusa muito, você me deixou, você me deu, você foi embora, você me abandonou. Às vezes aquilo foi o melhor. Então olha para isso como um destino e como sendo algo muito profundo. Como isso reflete na sua profissão. Minha avó, peraí, Dilminha. Olha para isso, Dilma, e veja como isso reflete na sua profissão, tá? Olhar para quem tem muita dor e agradecer a tudo como foi, para quem precisa esse agradecimento. Isso pode ser uma chave de virada na profissão. Quem escolheu o número 2, este era o destino. Tomar esse destino pode destravar seu caminho, tá? Eu não sei exatamente o que aconteceu. E às vezes eu vou falar aqui, eu não sei se aqui alguém perdeu a mãe cedo, quem ficou órfão, criança, é um movimento muito difícil. Isso se reflete muito na profissão. Eu fiz um acompanhamento, eu dei uma mentoria para uma moça que ela tinha 4 profissões diferentes e ela só vivia literalmente à beira da ruína. E todo o movimento era em direção à mãe que tinha morrido quando ela tinha 6 anos. Então, se alguém perdeu a mãe cedo aqui, olha para isso com bastante atenção. Quem escolheu o número 3? Minha avó, né? Foi Sua minha avó? avó. Minha mãe tinha 12 anos. E eu olho muito isso. A minha mãe... Futuramente você vai constelar isso, Dilma. Isso é um ponto muito sensível na sua história. Isso está evidentíssimo, está afloradíssimo já. Está claro. Quem escolheu o número 3? Perdeu alguém muito cedo, siga em paz, eu fico bem. Quem foi embora? É marido, é mãe, é pai, é filho? Perdeu criança? Quem está aqui que não está ainda na jornada caminhada ao colo da mãe, eu convido para vir participar. A gente vai ter encontro 21 de fevereiro, que é para olhar para os nossos caminhos de maternidade. Quem perdeu crianças em qualquer idade da vida, dentro da barriga, fora da barriga, mas viveu o luto maternal, é um lugar muito especial, todas estão convidadas, é um movimento do meu coração para o coração de vocês. Perceba como ficar longe desse alguém que você precisa se distanciar e deixar seguir em paz. E aqui eu falo especialmente, sigo em paz, eu fico bem. Casamentos, tá? Às vezes a gente vai para um casamento e falha um casamento porque a gente vai buscar no marido algo que só pai e mãe pode dar. Lembra que fora do portão da casa que a gente cresceu, quando a gente cresce, bota o nariz para fora e a gente diz, eu sou dona do meu nariz, eu usava muito essa frase. Desde adolescente, eu quero ser dona do meu nariz, ou seja, eu quero meter a cara no que eu acho certo, né? A gente deixa para trás o receber. No mundo é só troca. E às vezes a gente pede do marido ou da esposa algo que a gente não recebeu na infância, espelhando relação com os pais. Não é possível.
Como que isso pode acontecer com clientes e fornecedores? Qual é a tua relação real com a tua mãe, que fala de emocionalidade, com o teu pai de disciplina e racionalidade, e você pode estar espelhando isso em funcionários, clientes e fornecedores. Um lugar muito comum, principalmente de mulheres, e eu vejo muitas mulheres sozinhas, mãe solo, como se diz, né? Que é mãe solo num determinado nível, porque tem um papai ali que fez essa criança, né? Não gosto de excluir ninguém. E a mãe, às vezes, está sozinha, remando esse barco sozinha, esse casamento não deu certo, ou isso não virou um casamento, e ela passa a espelhar a mesma dinâmica lá da casa materna com o cliente. Espelhou com o marido e depois sozinha vai empreender e espelha com os clientes. Esperando demais, ou pedindo muito de fornecedores, ou se ancorando demais em funcionários. Isso são dinâmicas que precisam ser vistas no interior. Então, nós temos aqui nas ordens da ajuda um caminho claro. Primeiro, o produto ou serviço, depois, os clientes. Em terceiro lugar, os funcionários ou eu mesmo dentro do meu lugar empreendedor. E, por último, o lucro, a base disso tudo, o chão que pisamos a vida inteira, que é a nossa família. Quem é minha mãe e quem é o meu pai. Qual é a minha segurança de comunicação diante dessas pessoas? A Edi trouxe uma observação muito interessante. Há uns anos atrás, eu fiz 2 imersões de comunicação aí em Manaus, Edi, com o Tiago Herculano, que era repórter da TV Amazônica. Inclusive, ele foi na minha empresa fazer esse treinamento comigo, com minha filha. E fiz também com a Marcela Rosa. Ela tem um método da Rosa, que é um método para comunicação em rede social. Eu fiz essas 2 imersões. E uma das chaves de tudo que eu aprendi, Gi, o que é o suprassumo disso? A gente não pode olhar para uma câmera achando que está falando com o mundo inteiro, que é uma grande canal para o planeta inteiro nos olhar. Quando a gente olha para uma câmera para fazer um story, você tem que olhar para essa câmera e pegar a sua pessoa de maior conforto emocional e você vai fazer esse vídeo para ela. Então, quando eu cheguei no método da Rosa, que ela falou, quem é a pessoa que mais te ama, que mais te apoia, que mais acha você bonito na sua família, a pessoa que tudo que você faz, ela aplaude. Eu falei, minha avó. Então, você vai gravar vídeo para sua avó. Minha avó Josélia. Então, eu não estou fazendo vídeo para o TikTok, eu não estou fazendo vídeo para o YouTube, eu não estou fazendo vídeo para o Instagram, eu estou fazendo vídeo para a vovó Josélia, que vai fazer 95 anos o mês que vem. Obviamente que isso me cria um conforto gigantesco. Então, eu abro a câmera para falar, como eu fiz agora, marquei a Edi, depois vamos lá. Edi, coloca os nossos Instagrams aí, que tem algumas pessoas que talvez não me sigam ainda. Eu fui lá no Instagram, abri a câmera do Instagram. Oi, gente, estou entrando aqui, vou fazer um workshop com a Edi. Estou falando com o mundo inteiro que está no Instagram? Não, estou me exibindo para minha avó, que me aplaude o tempo todo. Então, eu pergunto para vocês, para a gente já ir finalizando. Dificuldade de falar em público, dificuldade de fazer um vídeo. Ai, não tão bonita. Quem é a avó, é a tia, a madrinha, a irmã, é a sobrinha. Quem é essa pessoa que está assim, ó, na frente do seu palco? É para essa pessoa que você vai gravar. Gi, eu não tenho o que falar. Seu cotidiano é rico. Seu cotidiano é rico. Na hora que você se arruma para ir para o trabalho, comprou um uniforme diferente que gostou, gente, olha o uniforme que eu comprei. E eu tô maravilhada com esse uniforme. Ou, putz, comprei esse uniforme e não gostei. Acho que vou trocar. Vai tomar um café, faz um story sobre o seu café. Coloque as pessoas dentro do seu negócio. A grande canal de comunicação é as pessoas virem para dentro do seu negócio. Mas quem é o olhinho que você vai estar olhando? É dessa pessoa que te ama tanto. E é dessa pessoa que você confia tanto. Existem pessoas na nossa jornada que elas são a grande soleira da nossa porta de estreia para o mundo. Quem é essa pessoa soleira da tua vida? Que em todo momento ela acreditou em você, e acreditar em alguém é a maior forma de amar. Então, conectar com essa figura. A minha avó paterna, ela hoje é a maior pessoa da minha vida. Então, tudo que eu faço, principalmente porque meu pai e minha mãe já morreram, tudo que eu faço é para que a minha avó lhe diga assim, olha onde nós chegamos. E eu deixo uma última pergunta para a gente encerrar essas ordens do sucesso nesse workshop tão rico, para mim, para vocês. Se vocês derem muito certo e chegarem exatamente aonde vocês querem, qual é o plano de vocês?
Dilma quer ter uma loja, quer vender no Mercado Livre, na Shopee, é ter um stand, é ter um espaço terapêutico com produto natural. Fernanda quer ter uma imobiliária, quer ser uma especialista em tributação imobiliária ou quer ser uma grande fisioterapeuta? A Poena quer expandir o negócio para onde? Cláudia quer ter um ponto físico ou criar uma mentoria para mulheres que precisam aprender sobre prazer. O que é a realização desse negócio? O que é o auge desse negócio? O que é o florescimento desse negócio? Esse é um ponto. E o segundo ponto, quem é que vence com vocês se vocês fizerem exatamente isso? Porque às vezes a gente se sabota para se vingar dos nossos pais ou das pessoas que criaram a gente. E a gente não sabe que está fazendo isso. Eu, durante muitos anos, me vingava da minha mãe e do meu pai por uma série de questões e girava em círculo. E um dia um vídeo da Elza Carvalho chegou até mim e eu coloquei minha viola no saco, botei meu pé no chão e falei, eles me deram a vida. E eu comprei um colar e um brinco de ouro para minha mãe, fui até a casa dela e disse assim, mãe, eu estive errada todo esse tempo. Eu te devo honra. Sou eu que devo honra. Apesar de tudo, apesar de todos os erros, todos os conflitos, tudo, eu te devo honra. E aquilo dali foi a chave para chegar em muitos outros lugares. Você não chega onde você quer, porque você está com um problema no seu negócio ou é na sua origem. Quem é que vence com você se você florescer exatamente como manda o seu coração? Perceba onde está a trava real. Perceba se é possível olhar para o pai e para a mãe essencial e com isso poder olhar para você inteiro de verdade e dizer, eu mereço porque eles também merecem. Eles também merecem esse sucesso. Eles também merecem essa vitória junto comigo. Percebam a profundidade disso. Eu não me canso de falar, vocês sabem disso, né? Mas já são 10h25. Gente querida do meu coração, e uma palavra, o que fica desse encontro? Escrevam, falem, compartilhem. Quem quiser, levanta a mão para poder abrir o áudio e falar. O que fica desse encontro com a palavra que resume não só o Eneagrama e olhar para os nossos eneatipos e como ficam as ordens do sucesso no coração e na alma de vocês. Gratidão, empreendedores e líderes. Gratidão você, Edi. Foi maravilhosa a tua participação, a tua vinda, o que tu trouxe. Teu cesto veio cheio, florido, bonito. Muito bom ouvir você, muito mesmo. Alguém mais quer compartilhar algo, escrever algo? Tá todo mundo pensativa, meu Deus do céu. Eu quero tirar aqui, em uma palavra, muita mudança e gratidão, esperança, certeza que podemos ser o que queremos. Obrigada, eu que agradeço a cada uma de vocês, sempre agradeço. Deixa eu liberar para todos aqui, para a gente tirar uma foto, todo mundo do mesmo tamanho aqui na tela. Vai haver reverberações disso tudo, né? Palavras criam ondas de mudança, mexem no coração da gente, na alma da gente, e é sempre uma alegria para mim fazer movimentos como esse. Quem ainda não está nas comunidades, chama eu, chama a Edi, venha participar. Amanhã nós temos constelação online, venham participar. É sempre muito bom estar no movimento sistêmico e traz mudanças em nós, mesmo quando todo mundo constela, né? Ou quem está constelando mesmo, ou quem está como representante que está constelando em nível inconsciente. Então é muito bom estar com vocês, é muito bom partilhar isso tudo com vocês, trazer esse movimento sistêmico, trazer essas reflexões para a gente sair do racional. A gente não pode achar que é porque a gente não tem grana, porque a gente está numa cidade pequena, porque ninguém vê a gente ainda nas redes sociais. São mudanças internas que vão realocar a gente em lugares melhores. A gente vai dar passos em direção ao sucesso, à prosperidade e à autorrealização. O sucesso vai muito além do lucro por isso, porque também tem a autorrealização. Eu expressei minha alma, eu toquei pessoas, eu ajudei, o meu trabalho, o meu conhecimento, o meu produto alterou vidas, melhorou vidas. Isso também é lucro. E futuramente vamos fazer um aprofundamento com a Edi, vamos fazer um aprofundamento das ordens da ajuda também, olhando para os muitos tipos de lucro que envolvem o sucesso. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa, Edi?
Não, só agradecer mesmo. Já tem outro coração querido me esperando, viu, para a sessão. Olha que tudo. Então, vale a pena. Muito obrigada, a disponibilidade de todas vocês. Estamos à disposição. Queremos um feedback, né, Gi? Sim, sim, claro. Para melhorar sempre, sempre, sempre. Um beijo nos corações, muita paz para todos nós e sucesso. Tirou a fotinha, Gi? Tirei. Beijo, gente. Tá. Vou marcar todo mundo. Quem não tem ainda o meu contato, a Dede deixou aí o Instagram, por favor, me adiciona lá. Fala, Gi, me marca também aqui, que eu vou postar a nossa foto lá. Beijos, obrigada, gente. Fiquem com Deus, meninas. Obrigada, até uma próxima.